Fala aí galera, meu nome é Daniel Coelho, sejam muito bem-vindos à primeira reflexão aqui do canal. É isso mesmo, a gente vai ter uma série de vídeos aqui no canal, onde a gente vai pegar um texto bíblico, ler ele e tirar algumas coisas para a nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre coragem, e o texto que a gente vai ler é Mateus 14, do versículo 22 ao 33. E é a passagem onde Jesus anda sobre as águas. Então vamos parar de perder tempo, ler o texto e refletir nele. Então diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o outro lado do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha," respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Senhor, socorro!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é Filho de Deus." Então, essa é a passagem que a gente vai refletir em cima hoje. E eu separei aqui 3 tópicos para a gente pontuar, para a gente compreender um pouco melhor o que Deus tem para falar para a gente relacionado à coragem nessa passagem. Eu imagino que todos vocês, ou a maioria, já tenha tido contato com essa passagem antes, mas muitas vezes a gente lê esse trecho para falar da falta de fé, para falar que Pedro ele teve uma fé pequena e ele afundou, mas eu quero propor aqui uma interpretação diferente. Eu quero que a gente olhe Pedro como um exemplo para a nossa vida. Vamos ler aqui o versículo 28. Fala assim: Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." A gente pode ver aqui que Pedro ele teve a sensibilidade de identificar uma oportunidade de viver uma aventura ao lado de Cristo. Como assim? A gente vê que a maioria dos discípulos aqui nesse trecho, eles estavam com medo de Deus, eles gritaram apavorados. Mas Pedro ele tem uma atitude diferente. Em vez de ele ficar com medo parado no barco, onde seria a zona de conforto dele, que não estava tão confortável assim, mas em vez de ele ter uma ação igual a todos os outros discípulos, ele olhou e falou: "Cara, essa é uma oportunidade de eu fazer uma coisa com Jesus que ninguém nunca fez antes. É a oportunidade de eu andar sobre as águas com Jesus. Se é Ele mesmo, então eu quero viver isso ao lado dele." E ele simplesmente pede. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que a gente tire desse texto. A gente precisa ter essa sensibilidade que Pedro teve para identificar oportunidades de viver aventuras ao lado de Cristo. Porque, às vezes, oportunidades surgem na nossa vida, mas elas amedrontam a gente de primeira instância, elas amedrontam as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente não aproveita a oportunidade, a gente deixa passar, a gente fica com medo, a gente fica no barco. Mas eu quero propor para você que você se sensibilize para que você identifique as oportunidades que Deus está criando na sua vida para que você viva aventuras com Ele. Certo? Então esse é o primeiro tópico. O segundo tópico que a gente tem aqui é que a gente precisa ter coragem para de fato viver essa experiência com Deus. A gente vê no versículo 29. Jesus disse: "Venha." E Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção de Jesus. Então não basta a gente só identificar a situação. A gente precisa identificar sim, mas a gente precisa ter a coragem de fato viver essa experiência. Então Jesus falou: "Venha." E Pedro foi, entendeu? Ele pediu, Jesus falou para ele vir e ele foi. Então a gente precisa ter essa atitude, não pode ficar só no pensamento. Você não pode, identificar a situação e falar: "Nossa, essa seria uma situação legal que eu poderia viver com Cristo" e parar por aí. Não, você precisa agir. E aí no terceiro tópico, a gente tem, uma vez que a gente
começa essa aventura ao lado de Deus, a gente precisa lutar para que a nossa fé não se abale. E aí a gente vê no versículo 30 que, porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. As situações que a gente vai estar cercado quando a gente estiver vivendo aventuras ao lado de Deus são situações complicadas. Isso é fato. Isso a gente pode ter certeza que não vai ser fácil. Mas se a gente tirar o foco de Deus, se a gente começar a olhar ao redor, a gente vai começar a prestar atenção nessas coisas que estão querendo que a gente fracasse, basicamente. E esse é um grande erro, porque a gente precisa lutar para ter o foco centrado em Deus, em Jesus, porque a nossa fé nele, a nossa força é nele, e ele que vai nos sustentar. Então, quando a gente estiver vivendo aventuras com Cristo, o nosso foco tem que ser somente Cristo, e a gente precisa lutar para a gente não perder a nossa fé. Tá? Pedro, ele acabou tendo a sua fé abalada, mas a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente precisa tomar ele como exemplo, a gente precisa tentar fazer diferente nesse sentido de lutar para que a nossa fé não se abale. Mas caso ela se abalar, a gente já vai para o quarto tópico, que eu falei que eram só 3, mas na verdade tem um mais importante aqui, que é a gente precisa ter a certeza de que Jesus nunca vai nos abandonar. Nunca. Se acontecer de a gente perder a nossa fé igual Pedro, Jesus ele vai estar de prontidão lá para estender a mão para a gente e para segurar a nossa mão e não deixar a gente afogar. Que a gente vê aqui no versículo 31. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então a gente não duvida de Deus, tipo, não precisa duvidar de Deus. Jesus vai estar lá, ele vai te segurar. Então é só você ter o foco nele e não duvidar. Por quê? Porque você não precisa duvidar, porque você tem essa certeza de que ele vai estar lá. A gente viu esse exemplo de Pedro. Então, esses 4 tópicos aqui, né, são 4, são o que eu tirei desse texto para a nossa vida. A gente precisa ter a sensibilidade de identificar as situações que Deus cria para que a gente viva aventuras com Ele. A gente precisa, de fato, viver, a gente precisa tomar coragem e atitude para, de fato, viver essas aventuras. A gente precisa lutar para que a nossa fé não se abale, para que a gente tenha o foco somente em Deus, e a gente precisa ter a certeza de que, se a gente se abalar, Deus vai estar lá com a gente. Então é o seguinte, esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E sai daqui, vai viver sua aventura com Cristo, tá? Tipo, para tudo que você tá fazendo e, mano, se coloca na presença de Deus e conversa com Ele para você entender o que Ele quer que você viva com Ele, tá? Eu sei que Ele quer viver muitas aventuras ao seu lado, então para tudo que você está fazendo, não precisa deixar like, não precisa inscrever, só sai daqui e vai ficar com Deus, dedica um tempo de qualidade para Ele e entenda qual é a aventura que Ele tem para sua vida, beleza? É isso que eu queria deixar para hoje e a gente se vê na próxima. Vai embora. O que você tá fazendo aqui ainda? Bora. Rala, velho. Deus tá te esperando. Vamos?